Bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje a palavra é para os missionários, para aqueles que pagam preço pela obra de Deus. Hoje Deus quer ensinar sobre intercessão. Irmãos, não há limite para a intercessão. A intercessão você pode fazer de dentro da tua casa. Deus está nos provando isso dentro da palavra do Senhor. Aqui em Salmo 2:8 ele fala: pede e eu te darei as nações como herança. Ou seja, você só precisa orar, missionário. Você só precisa ter disposição em invocar o nome de Deus, em pedir ao Senhor, falar para que Ele entre, Senhor, em muitas cidades, na Malária, na Argélia, em Malawi. Há tantas cidades necessitadas de oração, há tantas pessoas carecendo de intercessores. Só que Deus precisa levantar intercessores na terra. E a intercessão não é você estar indo lá no espaço físico. Muitas vezes nós não temos como estar nos locomovendo para esses lugares, mas nós temos aqui um Deus, e esse Deus é espiritual e ele precisa que nós o invoquemos. A palavra de Deus fala: orai uns pelos outros para que sejam todos curados, e aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Então o que nós precisamos fazer é orar. A oração é o segredo para que nós possamos salvar pessoas, ganhar almas. A oração ela é necessária. Então aqui o Senhor está falando: pede, ore, e eu te darei as nações como herança. Então todas as pessoas que você tem clamado, orado, intercedido, o Senhor vai aqui colocar como herança para você, porque você que orou, você que ganhou essa alma. Aí ele fala: e os confins da terra como propriedade. Irmão, nós somos um ser triuno, nós somos espiritual, nós somos espírito, alma e corpo. De dentro de casa, o teu espírito sai e entra nas nações. Você adquire como propriedade. Você que ora pelas cidades onde estão sendo atacadas, no espiritual e no físico também. Há grandes guerras, a pessoa passando fome, a pessoa que não tem paz, a pessoa dominada pelos demônios. E Deus está pedindo hoje, invocando, Deus está chamando os intercessores. Deus está chamando os intercessores da terra. Então nós precisamos orar. E a oração missionária, a oração de intercessão missionária, ela não é por você apenas. Você tem que orar por pessoas, orar por almas, chorar por almas, ter dores de parto. Deus está falando nesta manhã, e essa palavra, ela veio de encontro à necessidade da igreja, à necessidade do povo, à necessidade das almas. Então você precisa orar. Separa todos os dias um tempo para orar por missões. Ore pelos missionários. Peça a Deus para levantar pessoas que abençoem a obra missionária. Levantar mantenedores, pessoas que queiram ali semear na obra de Deus. Pessoas que chorem por almas. Há crianças passando fome. Há pessoas que não têm ali recursos para o básico, para a higiene. Há missionários morrendo no campo, sem recurso, pregando a palavra de Deus. E Deus está falando hoje que a intercessão, ela não conhece a distância. Você pode orar e pedir ao Espírito Santo para entrar em países distantes, que você nunca foi fisicamente, mas a tua oração chegou lá. A tua oração mandou recurso para aquele povo. A tua oração tocou uma pessoa com recurso para mandar ali mantimento para aquelas pessoas que estão passando fome. E ele fala: no reino espiritual não há limites, porque o nosso Espírito Santo, ele é ilimitado. Limitado somos nós, mas quando nós entramos na oração, o nosso espírito conecta ao Espírito Santo, e ali você entra nas nações, você intercede por pessoas, por almas. Pela intercessão podemos pôr os pés nas nações. Você que fala: eu nunca fui para a África. Minha amada irmão, meu amado irmão, a sua oração pode entrar lá agora. Nesse momento, você pisa
na África, você pisa em Malawi, você pisa em lugares que estão passando por necessidade. O teu espírito pisa lá, porque você é um ser triuno. O teu espírito, ele entra em lugares a qual você, orando, você vai junto com o Espírito Santo. Então não há limites para o ser que ora, não há limites para o intercessor. E Deus está falando: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por possessão. Ou seja, você pode possuir tudo diante da oração. Você pode ganhar almas para o Senhor. Você pode estar ali em oração e pedindo a Deus que entre, Pai, em lugares a qual as pessoas estão passando necessidade. Ore também pelos hospitais. Ore pelas pessoas que estão enfermas. Ore também por várias pessoas que estão passando por loucuras, por distúrbios mentais, pessoas que estão possuídas por demônios. Irmãos, por isso que diz que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. As pessoas precisam entender que nós fomos chamados para orar. Nós somos chamados para interceder. Somos intercessores, somos atalaias sobre essa terra. E nós precisamos orar. A oração missionária, ou seja, você pode ser um missionário também no campo, porque tem missionários que são enviados para estar no local trabalhando, porém tem missionários que são enviados na oração, que são levantados para orar. Vamos tirar um exemplo aqui. Pedro, quando ele foi pescar, ali, quando ele pescou tantos peixes, só que se ele não tivesse o respaldo, tivesse pessoas ali para ajudá-lo na pescaria, com certeza a pescaria dele não seria bem sucedida. E depois o Senhor falou o que para ele? Pedro, agora você será pescador de almas, não mais de peixes. Porém, Pedro tinha amigos, aquelas pessoas que estavam com ele, tanto na pescaria de peixe como na pescaria de almas. Então, aquele que está ali na retaguarda, em oração, ele é tão importante quanto aquele que está no campo. Então, entenda o teu chamado. Você foi chamado para interceder por aqueles que estão no campo. Então ore para o Senhor dar disposição, para o Senhor dar saúde. Ore para o Senhor colocar as mãos naquele que está com dor, colocar as mãos naquele que está cansado, levar mantimento para aquele que está passando fome, passando necessidade, para o Senhor fortalecer esses homens e essas mulheres que estão no campo. E você também é um missionário de Deus. Você vai estar na retaguarda. Entenda, a pescaria de Pedro só foi bem sucedida porque Pedro tinha os que estavam na retaguarda, tinha os que estavam na oração missionária. Assim também, lá em Atos, quando todos receberam o Espírito Santo, Pedro conseguiu 3.000 almas para o Senhor, porque tinha pessoas na retaguarda, intercedendo por Pedro, orando ali por Pedro, encorajando Pedro. Por isso que Pedro conseguiu 3.000 almas para o Senhor. A Bíblia diz: aonde estiver 2 ou 3, ali também eu estarei. E não é bom que a gente ande só, porque se um cai, o outro levanta. Então por isso que o Senhor fala que é a unidade o segredo. Temos que ter unidade. Assim, quando Deus foi criar todas as coisas, Ele falou: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Ou seja, ali em Gênesis, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já trabalhavam em unidade. Então não dá para trabalhar dividido. Eu posso estar aqui na minha casa, mas eu estou trabalhando na obra de Deus, eu estou plantando a semente. Por isso que eu preciso de você também para compartilhar os vídeos, porque nós temos que estar ali alinhados ao propósito do céu. Então não temas, não tenha ali nenhum tipo de canseira, não retenha o Espírito Santo. Coloque a tua mão na seara do Senhor, tanto física como espiritualmente. Amém? Deus te abençoe, intercessor missionário. Que você possa ali entender o seu chamado hoje e ore por missões. Amém? Deus te abençoe e eu te cubro com o sangue de Jesus. Amém?